por exemplo, essa questão cultural, a ligação do patrimônio histórico, né, tombado, protegido, com a questão cultural, ela remonta um pouco à época que, antes da criação do Conselho de Patrimônio aqui em Santos, tinha-se, e ainda existe, o Conselho de Cultura. Quer dizer, a questão do patrimônio, primeiramente, ela foi tratada nos anos 80 dentro do Conselho de Cultura. Posteriormente, acabou sendo separado e ficou segmentado, quer dizer, um Conselho de Cultura e a questão do patrimônio histórico tombado através do Conselho. É algo que a gente, muito interessante, essa explanação, porque faz com que a gente reflita sobre patrimônios tombados e patrimônios protegidos que estão completamente abandonados ou subutilizados. Por exemplo, o mercado municipal. Até hoje a gente não sabe o que fazer com o mercado municipal. Quer dizer, perdeu a função original com uma comunidade carente, quer dizer, sem utilização desse espaço protegido, né? O outro caso que todo mundo conhece, que é o Acácio, o Colégio Acácio, que era para ser uma ETEC, hoje está um prédio de concreto, inclusive projeto do Décio Tossi, completamente abandonado, subutilizado, aqui próximo. Então, são questões que a gente tem que refletir e tentar achar novas alternativas, e eu acho que isso é uma referência importante que o Luiz Fernando trouxe para essa nossa reflexão, né, de hoje. Vamos passar para as perguntas. Para o Saraçá. Como você encara projetos de preservação que constroem um cenário que não mostra o registro da história? Complementando, você acredita que isso se aplica ao centro de Santos? Bom, fazer projetos, né, e criar o cenário. Isso é uma das áreas do restauro. Restauro é administração de perda. A sociedade já não quer mais aquilo, já não tem mais atribuição de valor, e aí você consegue construir várias coisas em cima daquilo. Então, a primeira coisa é o rompimento dessa afetividade que aconteceu ali. Então, o Santos tem muito nesses casos, né? Da sociedade já não atribuir mais esse valor. E aí você vai construir, então, esse espaço novo nesse lugar que já se perdeu. Agora, por que aconteceu isso? Né? Por que chegou até esse ponto? É que vai contar para nós o que é que vai sobrar das cidades. Né? Na verdade, a gente podia falar um pouco mais, mas a gente vai contar que, na verdade, essas cidades estão perdendo a condição de passagem dessas bagagens culturais, né? Porque essas cidades eram capazes de se unirem junto ao fogo, né? Com aquelas cidades perto dos índios, que depois esse fogo vai para dentro das casas, se torna a lareira, que depois se torna o lar. O lar, na verdade, é um local com capacidades de passagem de conhecimento. Então, nós estamos falando que essas cidades estão perdendo essas vocações de passagem dos conhecimentos, né? Saber que quem é que vive hoje, esse é o que vai fazer o futuro. Então, se tem muitas construções, na verdade, nas pré-existências, essa pré-existência não foi levada em consideração, é porque muito da sociedade foi rompida, né? Quer dizer, não tem mais uma leitura, né, dessas revoluções, o porquê que essa cidade chegou a esse estado. Bom, no final, rompe-se, é um rompimento, tá? Então, quando você... rompimento com a história, rompimento social. É claro que vem o desenvolvimento, a modernidade, mas com o processo cultural é um grande rompimento. Não sei se deu para explicar, mas no fundo é isso, tá? Cabe sim, hoje cabe muito, né, principalmente no Brasil. Na Europa não acontece isso. Lá você tem a ocupação com a pré-existência, levando muito em consideração esse trabalho, a estética e toda essa relação da simbologia, né? Mas aqui realmente é permitido. Então, depois que se rompeu, entrou na área do restauro, hoje é tudo permitido, né?
desde Villers-les-Dames até John Ruskin, é tudo aceito. Isso nós estamos falando então em algumas cidades que ficaram mortas e não tem mais o que se passar para a geração futura, tá? Então você tem sempre aí essas reconstruções e e aí vai se alternando muito, né? O que você vai estar representando. Rapidamente aqui, só para ver, então quando a gente vai buscar o clássico, né, vai buscar lá no grego, isso aí vem muito daquela questão depois da Idade Média, você vai buscar as colunas, né? Quer dizer, as colunas, ninguém sabe mais qual é o significado das colunas. A coluna é usada em local público. Então você tem a sua casinha, onde você faz parte do mundo profano ali, vamos dizer assim, do mundo particular, e quando você entra em algum lugar que tem colunas, ela representa as colunas de Hércules. É a passagem do mar Mediterrâneo para conquistar alguma coisa que é místico ou que é mágico, não é isso? E aí você tem toda uma representação, quer dizer, acaba esse rompimento, você vai usando para outras coisas e vai deformando aquela ideia clássica e tal. Mas são outras condições aí de uso. Mas para mim, quando entra nesse cenário, mostra que teve um rompimento com toda uma situação e que vai se buscar depois aí alguns elementos de rememoração ou ressignificação pela sociedade. Uma pergunta para o Sérgio Williams. Quais são as fontes mais comuns para escrever sobre o passado de Santos? Embora seja... Bom, em relação a fontes, as fontes primárias são as mais importantes, documentos, ainda mais na área de arquitetura, aí você tem na prefeitura nós temos os processos administrativos, lá tem toda uma leitura toda a história da determinada construção. Em termos de história, você tem jornais, você tem documentos, enfim. Mas eu queria aproveitar, desculpa, vou até aproveitar que eu peguei o microfone mais uma vez, que eu falei bem pouco, até por conta da dinâmica, que eu não tinha nada para apresentar, vim mais para discutir. Eu queria fazer algumas, se me permite, Sim, Sérgio, só já você vai estender um pouquinho, já colocar uma outra questão aqui, pelo Bruno, você pode também incluir. Os senhores acreditam que implementar a disciplina de História da Arte no ensino fundamental pode melhorar a percepção pelos cidadãos para o bem comum? Você pode incluir também, por favor. Eu acho que todo o ensino de arte, filosofia, estão querendo extinguir essas coisas, né? Filosofia, sociologia, eu acho que é um retrocesso. Eu acho que precisa formar, fazer com que as pessoas elas possam construir juízo de valor. Eu acho até importante que até ela fez umas anotações com aqui as apresentações dos colegas. Eu acho que são algumas palavras-chave que têm que ser colocadas em questão. Por exemplo, na questão do patrimônio, da questão da valorização da memória das cidades, da sociedade. Primeiro, a questão da política pública. Eu acho que não há uma política pública sólida, eficiente, que realmente tenha uma medida protetiva essa questão do patrimônio. Haja vista que você vê uma vulnerabilidade muito grande nesse segmento, de que as pessoas realmente não têm cada vez menos pertencimento. As pessoas não valorizam mais. As pessoas olham um prédio público, não sabem o que significa, as pessoas olham um monumento, uma estátua, não sabem de quem se trata, e se as pessoas não sabem, elas não valorizam. Então, se pichar, se cortar a cabeça da estátua, se chutar, arrancar, se dane, porque as pessoas não sabem, não tem valor, não dão valor para aquilo. Então, essa questão, embora o Luiz Fernando tenha falado que talvez não tenha sido, na base não seja uma coisa importante, não sei se foi isso, se eu entendi dessa forma, entendi errado, eu acho que assim, o administrador de hoje, porque vamos falar de quem é que está com a caneta na mão? Quem administra, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Se ele não tem uma visão clara e firme de que aquilo tem um valor e precisa ser investido, quem está abaixo dele não vai tentar forçar, mas não vai conseguir. A gente sente na pele, quem está ali trabalhando no dia a dia, em defender o patrimônio, defender a história, etc. e tal, vai ficar dando murro em ponta de faca toda hora. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha de baixo para cima e consegue alguma coisa, mas não consegue o todo. Então a gente vê cidades históricas
com seus patrimônios já abandonados, né? E não é por falta de luta, não, é por falta de políticas públicas. Políticas públicas de cima para baixo. Baixo para cima a gente tenta fazer. E também falta, e eu já fui criticado, inclusive, quando eu falei uma vez que teve um incêndio no Museu Nacional, eu falei assim, que a sociedade também tem parcela de culpa. Porque as pessoas ficam naquela coisa, pegou fogo, fica na modinha de colocar no Twitter ou no Facebook, lamentando, mas o cara nem sabe o que era o Museu Nacional, nunca foi, não sabia o que tinha lá dentro. Então lamentava porque na onda Passou uma semana, mudou o assunto, já ninguém lembrava mais do Museu Nacional. Agora lembraram porque pegou fogo na Catedral de Notre Dame, aí aquela milionária brasileira deu 80 e poucos milhões. Falei, cara, eu vou pegar o endereço da mulher, vou pedir dinheiro para ela também. De repente ela manda uma grana para Santos, a gente resolve dar os patrimônio inteiro. Então, assim, a sociedade tem, sim, na minha opinião, também tem um pouco de parcela de culpa, porque não se apropria. Porque o que está lá fora, o monumento, o prédio público, pertence a todos nós. E as pessoas não se dão conta disso. E acham que é o poder público que tem que tomar conta. A pracinha da esquina está com mato alto, reclama, a prefeitura não corta o mato, então por que você não cuida também? Por que você deixa seu filho lá pichar lá o banco, ou então chutar a árvore? Então essas coisas são importantes também, de incutir nessas novas gerações, e principalmente quem está aqui, que são já os jovens que estão saindo da faculdade, que precisa ter isso enraigado. Nós vamos defender isso aí com unhas e dentes, essa questão. Eu desculpa até pegar... Só uma parte. Quando eu estive lá em Paranapiacaba, tem um museu ferroviário. Hoje, ele é uma joia, porque ali dentro tem ainda a vida dos ferroviários, tem a vida do pessoal da vila. Você sabe que nós vamos entregar daqui a alguns anos para a geração futura? Prego enferrujado. Só isso. É claro que eu gostaria de ser governado pelo príncipe ilustrado. O problema é que se a sociedade não constrói os seus próprios valores, o príncipe ilustrado pode ser substituído pelo déspota. Não, eu acho que é importante, a gente tem que realmente batalhar para que os governantes aí tenham um olhar diferenciado. E eu ato outra coisa, não se olha a cidade como um todo, na minha opinião. Eu não tenho uma fala muito técnica aqui, porque eu tenho uma fala mais apaixonada. Eu sou historiador, aliás, sou jornalista, não sou nem historiador, mas eu já me considero historiador. Então, a minha fala é mais apaixonada do que técnica. Eu acho assim, não se olha a cidade como um todo, porque o último projeto, de fato, que olhou a região de Santos como um todo, foi Prestes Maia. Depois disso, eu desconheço. Né? Teve o Saturnino que pensou a cidade urbanística, o avanço para a região que ele chama de Zona Leste. Depois o Prestes Maia teve uma ideia de região que infelizmente não foi para frente. E eu coloco até a opinião que assim não foi para frente, porque infelizmente houve a emancipação dos municípios, na minha opinião foi um grande erro. Porque se você divide um território com vários interesses políticos, você começa a não ter mais como avançar. Vamos fazer. Se Santos tivesse mantido Cubatão, Guarujá, Santos e Bertioga fosse um bloco único, talvez nós tivéssemos a ligação seca Santos-Guarujá, ou no caso, a ilha de São Vicente até a ilha de Santo Amaro, tivéssemos recursos para isso. O Porto de Santos talvez seria muito mais estruturado. Agora, o que estraga, na minha opinião, é a política partidária, a política toma lá da cá, a divisão de território. É isso que estraga. Né? Então, assim, não se olha a cidade como um todo. É uma outra anotação que eu fiz aqui. Né? E eu acho, a ausência de sentido público, né, que até o Luciano falou assim, é verdade. Há uma ausência extrema de sentido público nessa questão do patrimônio. E não só a questão do patrimônio edificado, mas do patrimônio imaterial, que são as raízes, as culturas, a memória. E as pessoas não valorizam também, quer dizer, não vou dizer, claro, tem muita gente que valoriza, mas falta as pessoas sentirem mais isso. Então, a criançada precisa aprender, os jovens precisam se apropriar mais dessas coisas. E eu acho, em relação ao que você fala de conjuntos históricos, Santos é riquíssima, mas tem uma riqueza enorme. Quando você falou, eu lembrei do chalés, que tem até um processo, uma resolução de tombamento dos chalés aqui pelo Condefat, que aliás deu uma confusão tremenda, porque os caras quiseram tombar uma porrada de chalé pela cidade inteira, que podia fazer um recorte, que aliás é o ideal. Eu trabalho em arquivo, e lá no arquivo a gente faz recortes. Você tem uma série documental que não vale nada. Assim, não vale nada do ponto de vista histórico.
Mas ela vale também com ponto de vista histórico, se você pegar um recorte. Você, por exemplo, tem cartão de ponto do Horto Municipal. Você não precisa guardar a documentação da vida inteira, mas você faz um recorte para lembrar, ó, na década de 30 era assim que os funcionários trabalhavam, registravam o ponto. É um recorte. Eu acho que na arquitetura também tem que ter esses recortes, né? E Santos é riquíssima nesse aspecto, porque nós estamos aqui desde a época colonial, nós temos exemplares coloniais, depois nós temos, nem sei quase a nomenclatura, mas tem a Art Deco, tem neoclássico, lá, etc. e tal. Tem muitas coisas. Por exemplo, tem as pensões na praia, na região da Orla. Até mesmo, não sei se eu vou falar uma sandice do ponto de vista arquitetônico, mas historicamente é importante, haja visto o trabalho aqui da Vila Itororó de São Paulo, que eles mantiveram toda a identidade histórica, cultural do lugar, ou seja, não é só o passado que tem que ser preservado, mas toda a linha do tempo, inclusive a questão das moradias, do grafite, e da forma como as pessoas viviam. Por exemplo, nós temos na Zona Oeste, temos as palafitas. Eu rezo para que um dia aquilo não exista mais, mas de qualquer forma eu acho que é importante manter um recorte, ter umas palafitas, para mostrar que um dia aquela região teve aquele tipo de construção bem precária, etc. e tal. Porque a gente pensa também nas questões das comunidades caiçaras. Hoje nós temos remanescentes pequenos na Ilha de Ana, no Caruara, no Monte Cabrão. Precisa ser preservado, assim como os chalés. Então, acho que assim, essa é uma discussão ampla, que todos têm que se apropriar, mas eu acho muito mais importante, ou tão importante quanto, as pessoas entenderem que precisam se apropriar do patrimônio como algo que pertence a elas mesmas. Enquanto isso não acontecer, é aquela coisa, não é meu, então que se dane. Então aí fica complicado. Desculpa a fala mais apaixonada, mas é assim que eu prefiro falar. Tem uma pergunta aqui, diz respeito ao poder público, né? Como o poder público pode atuar para que a população comece a olhar, mesmo que tardiamente, com mais valorização para o nosso conjunto de bens culturais